Olá, graça e paz, pessoal. Aqui estamos outra vez para trazer uma meditação acerca da palavra de Deus, vendo a situação política do país. Primeiro eu queria pedir para você que curta, compartilha, se inscreva, dá teu like aí, para que esse vídeo seja impulsionado e consiga atingir uma maior quantidade de pessoas e informar a todas. Eu quero ler aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículos 42 em diante, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem. É esse texto que quero tomar por base a minha análise, a minha cosmovisão atual, cenário evangélico, cenário político e a influência da igreja na sociedade. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo e era acrescentado todos aqueles que iam se salvar. Isso dá a entender que a igreja de Jerusalém influenciava a sociedade. Houve mudanças de modos de vida de muita gente. Muitas pessoas aceitaram o cristianismo, apesar que em Jerusalém a maioria, ou se não todos ali, eram judeus, e seria fácil aderir, não é? O cristianismo, porque eles só iam crer que Jesus Cristo era um cumprimento das profecias faladas pela lei, pelos salmos e pelos próprios profetas. E dali seguia Jesus Cristo, como a Bíblia fala que alguns fariseus se converteram ao cristianismo, alguns até descendentes de sacerdotes. Tem texto em Atos dos Apóstolos que fala que sinagogas inteiras se converteram. A gente também vê a Bíblia no próprio livro de Atos que houve uma tal influência tão grande quando a igreja chega lá na cidade de Éfeso, que atingiu a parte econômica daqueles que faziam ídolos, não é? Eles deixaram de lucrar porque eles faziam ídolos da deusa Diana. E agora um cidadão, salvo engano, por nome Demétrio, se reúne, né? E faz um sindicato, uma reivindicação, tipo uma greve, chama o cônsul, né, o representante romano, faz queixa contra os cristãos. Só que não adianta de nada, porque o cônsul vê que aquilo ali não tinha nenhuma influência. E o que é que mostra? Que o cristianismo influenciou tanto na cidade de Éfeso que o povo deixou a idolatria da deusa Diana e começou a seguir o cristianismo. E houve um prejuízo econômico, como eu já disse, aos fazedores de ídolos de Diana. A gente vê que a Bíblia diz que eles queimaram livros, se desfizeram de livros
filosofias, de religiões na época, porque a igreja influenciava. Aí eu faço uma pergunta nos dias atuais. Qual a influência que a igreja que você faz parte está fazendo na sociedade atual? Qual a influência também que a bancada evangélica está fazendo na sociedade atual? O que ela tem mudado no local em que a igreja está plantada? Cenário de mazelas, de caos, de criminalidade, de pessoas viciadas, de venda de droga, de tráfico, pontos de tráficos. Tem mudado o local que você mora? Essa é a pergunta, porque a igreja primitiva, onde ela era plantada, a sociedade mudava. Tanto é que perseguiam os cristãos por causa disso, eles davam prejuízos. Na cidade de Filipos, Paulo expulsa um espírito de uma jovem pitonise adivinhã, de um espírito de adivinhação, é açoitado, mas muita gente se converte ao ver aquele sinal. E esse é o questionamento meu. Qual a influência que a igreja atual, as denominações, têm feito na sociedade, na comunidade, nos meios em que ela está plantada? Para mim, atualmente eu vendo quase nenhum. Pois, primeiramente olhando para a bancada evangélica, estão espalhados por aí, na Câmara dos Deputados Federais, as câmaras estaduais, vereadores, e o que eu vejo atualmente é somente eles fazendo benefícios às próprias denominações. Que eu não falo que como igrejas, mas como instituições cujo o intuito é dar lucro aos líderes, somente para promoverem cruzadas nas ruas, liberação de vias e acessos para que eles realizem cultos, conhecimento político para liberar o Geraldão aqui em Pernambuco, para liderar a Arena de Pernambuco, só para isso. Mas qual influência econômica, educacional, segurança, saúde que a bancada evangélica tem trazido de vantagem para o cidadão brasileiro? Leis que protejam a família, leis que protejam o jovem, leis que protejam a liberdade de expressão. Nenhuma. O que eu vejo é parlamentares envolvidos aqui em Pernambuco com rachadinha, cujos seus processos foram feitos em segredo de justiça e receberam um acordo de não persecução penal, 2 aqui, de uma grande denominação, não é? Um vereador e um deputado aqui da Assembleia de Deus de Pernambuco. Lá no Maranhão, há pouco tempo, o pastor presidente de lá foi preso com 2 armas dentro de casa e a polícia foi na casa dele investigar porque ele, com suspeita de corrupção, desvio de dinheiro, no período que ele foi parlamentar, encontrou 2 armas sem documento e ele foi levado preso. Pastor presidente continua presidenciando na Igreja Assembleia de Deus no Maranhão. A Flor de Lis, né, que induziu seu filho de criação, né, seu filho adotivo a matar o próprio marido. Caso também de um outro que fugiu com a mulher de outro pastor. Deixa eu ver mais. Tem mais. Garotinho, Antônio Garotinho lá do Rio de Janeiro, que já não se fala mais nele, mas ele dizia que era evangélico, né? Hoje não se fala mais de Garotinho.
pastores envolvidos com Eduardo Cunha, lavagem de dinheiro lá no Rio de Janeiro. E é isso que eu vejo na bancada evangélica, fora os nomes que eu não quero citar, né? Que foram, em sua época, denunciados, provados, e eles agora estão aposentados, e crente, pastores envolvidos. Ou seja, qual a influência que esses homens trouxeram para a sociedade? Porque está lá a bancada evangélica, aí passa leis abortistas, leis feministas, leis LGBTistas, leis de consumo de droga, tudo passando. E eles ficam lá que nem mulher balista, que fica batendo boca, gritando e nada resolve. E as leis passando. Aí quando a gente olha para o cenário atual, a gente vê inflação, a desvalorização do nosso salário, a desvalorização da nossa moeda, bancos cobrando juros abusivos nos empréstimos, nas compras de carro, nas compras de imóveis. Você compra um carro ou um imóvel, paga 3 ou 2. Temos uma ditadura da toga em que Alexandre de Moraes faz o que quer, manda prender, manda soltar, distorce as leis, porque todo narcisista, né, ele consegue distorcer a verdade em prol do que ele diz que é verdade, né, que é uma mentira que ele acredita que é verdade. E nada é feito. Falo também dessa falsa oposição, né? Nicolas, que mais? O próprio Bolsonaro. Isso é tudo um grande teatro para nos iludir, porque Bolsonaro esteve na presidência e foi o período que mais leis feministas passaram. Teve o poder, mas ele com aquela covardia, para mim não é covardia, mas tudo ali macumunado. Vão fazer uma falsa oposição, né? Vamos dizer que estamos brigando, mas nada melhora para o brasileiro. A empregabilidade não aumentou. Nos obrigaram a tomar uma vacina que agora estamos tendo. A maioria dos brasileiros que tomaram vacina estão tendo anomalias, comorbidades, doenças que foram desenvolvidas ou agravadas por causa dessa vacina. E o que melhorou? Nada. E a bancada evangélica lá, fingindo que trabalha, fingindo que cobra. O que eu vejo é eles fazer leis, menção honrosa a fulano de tal, dar título de cidadão a fulano de tal, criar o dia da música evangélica. O que isso influencia a sociedade brasileira? Nada. A economia do país está em frangalhos, e agora com esse tarifaço de Trump, por culpa do ditador da toga Alexandre de Moraes, e a incapacidade de Lula de retroceder em sua psicopatia maligna, e o brasileiro, nós sofrendo, sem saúde gratuita, porque a saúde é só teatro também, uma falsa educação, falsa informação, porque a televisão aberta, e até o YouTube também, é burrificação, idiotização e desinformação e fake news, no intuito de manipular e fazer a lavagem cerebral na população. A música que é tocada nas rádios e nas televisões é para manter o favelado na favela e com sentimento de cão vira-lata. E ainda tem gente que grita: a favela venceu. A favela venceu aonde? A favela continua a favela.
com a criminalidade, o tráfico de droga, a violência, a polícia chegando, oprimindo tanto cidadão quanto matando também criminosos, onde a favela venceu. A favela só vence quando deixa de ser favela, quando há saneamento básico, quando há educação, quando há saúde e uma verdadeira segurança, extirpando as milícias, o tráfico de drogas e as mazelas que acompanham a pobreza. E a igreja? As igrejas, as denominações, o que estão fazendo? Nada. Porque, pelo menos a denominação que eu fazia parte, só dava a feira básica aos membros da igreja. E, não tendo mais membros para dar, eles pegaram as feiras básicas e venderam. Não há uma verdadeira preocupação social. E não venha me acusar de teologia da integralidade, teologia integral. Não. Porque eu mostro pela Bíblia Sagrada que havia também uma preocupação social dos cristãos com os pobres. Está aqui escrito, Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Depois que enviaram Paulo, aí ele diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. O texto não diz com os pobres somente cristãos, não. Diz somente com os pobres. Não está discriminando. Tiago também escreve dizendo assim: uma boa religião, a verdadeira e pura religião é visitar as viúvas e os órfãos, ajudando em suas necessidades. Isso faz parte do cristianismo. Só que esses líderes que se candidataram e cumprem os seus mandados só pensam como psicopatas pensam: em controle, em poder, em domínio, em receber suas benéficas, os seus salários exorbitantes, o seu bolsa paletó, o seu auxílio moradia e tantas benéficas que eles recebem. E o que, pergunto outra vez, o que fizeram pelo povo? Eu queria que alguém, não é? Principalmente vocês que me conhecem, né? Que são bajuladores de políticos, que trabalham para político. Eu queria saber alguma coisa que eles fizeram para a população. Eu estou dizendo um enterro, um ônibus alugado para o enterro, uma dentadura, um milheiro de tijolo. Não, eu quero saber o que foi que eles fizeram, que melhorou a educação, melhorou a saúde, melhorou a segurança, o saneamento básico. Eu quero saber o que foi que esses políticos cristãos fizeram. Nada. E o que é que a oposição faz também? Nada. Somente grita, escandaliza como mulher escandalosa, mas as leis que abortistas, como já disse, feministas, LGBTistas têm passado, e eles fazem uma cortina de fumaça, um bate-boca, para que a gente fique entre nós, né, cidadãos, a gente se divida e eles dominando, né, porque é o que esses políticos psicopatas usam da manipulação. Como? Dividir para dominar. Enquanto a gente está dividido, não é Bolsonaro, é Lula, eles continuam lá dominando. Enquanto a gente está aqui debatendo sobre política e políticos, pessoas não mais falando uma com a outra, sendo beligerante, sendo violento verbalmente e fisicamente um com o outro, brasileiros, e eles continuam lá no poder, dominando e ganhando seus altos salários. Eu pergunto para finalizar: o que é que os cristãos, tanto em denominação
quanto os políticos cristãos têm feito para beneficiar a sociedade brasileira. Se alguém puder me responder, eu queria que me respondesse para que eu me calasse e até pedisse desculpa, porque eu não tenho visto nada ser feito em prol da sociedade brasileira que venha dessa bancada cristã. E essa falsa também oposição. Agora estão falando de um tal de Felca, que denunciou um canal de um cidadão que estava usando adolescentes com um intuito pornográfico. E infelizmente Felca, ele está sendo usado pela esquerda agora para que o plano deles de controle da internet, controle do que nós postamos, seja feito, seja estabelecido. Eles vão, a partir do pedido de Felca, nos vídeos dele, em vez dele orientar, condenar os pais e condenar o canal, não, ele solicitou que houvesse um controle do Estado sobre, melhor dizendo, as redes sociais. E o que é que todo ditador, vá lá na China, o que é que eles fazem? Na Coreia do Norte, em Cuba, vá na Venezuela, a ditadura é o que eles fazem, controlam a nossa internet, porque aquilo que os moderadores deles aprovarem vai ser posto. E o que não, como um vídeo desse meu, eles vão tirar simplesmente. E se puder, vai mandar a Polícia Federal, a Polícia Civil, Militar, vir aqui na porta da minha casa me prender ou me levar na delegacia para dar explicação. Aí eu pergunto outra vez, o que é que a bancada evangélica tem feito? O que é que essa falsa oposição também, né, que os que não são evangélicos têm feito pela sociedade brasileira? Respondo, nada. Só caô, só H, só aracati, como dizem aqui em Pernambuco. Embromando o povo, e o povo fica vendo os discursos, os vídeos de Nicola, os vídeos desses políticos falando falácias, foi até redundante, né? Parolagem, patomímia, e não resolve nada. E as coisas continuam piorando. Os que ousam falar vão preso. Tem gente presa porque passou batom numa estátua. Enquanto traficante é liberado, estuprador recebe pena menor do que uma velhinha que participou do protesto do dia 8 de janeiro. Estamos vivendo uma ditadura. Por que eu falo? Porque eu não tenho medo. Agora, muitos cristãos não falam porque tem medo de falar do ditador que está lá no púlpito da igreja dele, de denunciar, de chegar a ele e dizer, olha, você está em pecado, você deve ser disciplinado, você tem que entregar o seu cargo da igreja. Quanto mais vir aqui num vídeo e falar da corrupção no Brasil, da imoralidade, em vez de justiça, da injustiça, da insegurança judiciária que estamos vivendo aqui no Brasil. Cristãos, abram os olhos. Cidadão brasileiro, abra os olhos. Veja o que está acontecendo na realidade. A maioria dos políticos não querem saber da população. Eles fingem estar lutando pelo bem da sociedade, mas cada dia está pior. Só há uma solução. Não é Lula, não é Jair Bolsonaro ou qualquer outro político. É a vinda de Jesus Cristo. E lembrem-se, porque querem encher os plenários, o Senado, as câmaras de cristãos ali, mas eu não me lembro no Novo Testamento de nenhum cristão se candidatar ao Senado de Roma, ou algum cristão se candidatar ao Sinédrio dos judeus.
se candidatar a alguma posição política. Pelo contrário, é bem verdade que alguns se converteram já lá, mas influência nenhuma trouxeram, porque senão Jesus não teria sido morto. E tinha gente do Sinédrio, como Nicodemos, que tinha se convertido. José da Arimateia, que o texto diz que ele era senador. Então, e o próprio Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. É uma ilusão, cristãos, eleger políticos crentes, pensando que eles vão fazer alguma coisa, ou estabelecer o reino de Jesus, ser o Messias, estabelecer o reino aqui na terra. É uma ilusão isso. É bem verdade que eles estão lá para defender os direitos da sociedade, não só dos cristãos, não é? Como se dizem, conservadores. Porém, eu pergunto, que lei eles fizeram, ou alguma intervenção que melhorou a educação, a saúde, a segurança, alguma coisa aqui no país? Me digam, por favor, abram os olhos, cristãos, porque estamos desde sempre enganados por falsos líderes cristãos e falsos políticos. Deus abençoe. Um abração.